meio difícil achar as palavras certas para começar esse vídeo, mas assim, se você já olhou o título, né, você já sabe. Então acho que eu vou bem direto, né, começar com sim, eu sou autista. Agora eu quero destrinchar isso, né, eu quero tentar explicar isso da forma mais clara, né, que eu puder explicar o que é de fato o autismo, né, onde é que eu me enquadro nesse espectro. Como é que eu cheguei nesse diagnóstico? Por que eu decidi tornar isso público? Né? E outras coisas que eu puder dizer aqui. Primeiro, vamos tentar entender o que é autismo, porque eu acho que um grande número de pessoas talvez não entenda o que de fato significa isso, ou que tenha uma visão superficial, né? Porque quando a gente fala de autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mais especificamente, quando você vai ouvir falar, você vai falar do transtorno do espectro autista. Inclusive, eu vou voltar nessa palavra espectro, que ela é muito importante para a gente poder entender aqui, de fato, o significado, né? Mas antes eu quero fazer uma analogia. Eu quero tentar ajudar você a entender por meio de uma analogia que, se não é a melhor, acho que não é a melhor para explicar, mas talvez seja uma das mais simples que eu já escutei até hoje e eu acho que fica mais fácil de evidenciar. Então você imagina, por exemplo, uma casa, né? Então uma casa ela tem portas, ela tem janela, ela tem chuveiro, tem torneira, tem tudo, né? Em um cérebro neurotípico, né? Um cérebro dito, entre aspas, normal, né? Vamos dizer assim, cada uma das coisas ela vai funcionar como deveria. Então a porta, né, abre, fecha, a janela, quando você fecha, né, deixa de entrar vento, sei lá. Quando você fecha a torneira, ela cessa a água. Né? Agora pensa um cérebro neurodivergente, né? De uma pessoa com autismo, por exemplo. Então tá tudo ali. A porta continua ali, a janela continua ali, o chuveiro, tudo continua no mesmo lugar. Mas às vezes quando você vai fechar a porta, né, nessa analogia, ela não fecha completamente, né? E aí, sei lá, né, vai entrar vento, né? E aí quando você fecha, né, a janela, ela emperra, e aí quando você fecha a torneira, ela fica pingando, né? Assim, é uma analogia para a gente tentar entender, mas seria mais ou menos essas alterações sensoriais. Então, aquilo que para você, né, que com cérebro neurotípico, né, um cérebro, vamos dizer novamente aí essa ideia de, entre aspas, normal aí, quando você escuta um determinado ruído, ele não causa um desconforto para você, e para uma pessoa com autismo já pode causar. Uma temperatura talvez não te afete, né, como vai afetar uma outra pessoa, uma luz, um cheiro, né, alguma coisa assim. Pessoas com autismo vão ter mais dificuldade de se expressar, dificuldade de socializar, às vezes comprometimento da fala, às vezes comprometimento da cognição, né? E aí que entra aquela palavra que eu havia falado para vocês do espectro, né? Porque hoje o autismo ele é dividido, assim, já passou por diversas categorizações, né? Mas hoje a gente fala muito nos níveis de suporte. Então você tem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E aqui eu quero, né, que você tenha muita paciência, muita calma para entender que isso não é gradação, gente. Não existe, isso foi abolido, não existe autismo leve, autismo médio, isso não existe, tá? Não existe gradação. Nível 1, 2 ou 3 de suporte não tem a ver com gradação, no caso. O nível de suporte é o quanto aquela pessoa com o autismo ela precisa de um outro para poder dar suporte para ela viver, de fato, né? Então, lembra que eu falei que pode, em alguns casos de autismo, haver comprometimento da fala, da cognição? Então, se a pessoa tem comprometimento da cognição, por exemplo, né, ela vai entrar como nível 3 de suporte, ou seja, praticamente não vai conseguir viver sozinha. Ela não vai conseguir cozinhar, não vai conseguir se limpar, né? Então, ela vai precisar de muito suporte. Então, isso seria o nível 3 de suporte. O nível 2 de suporte, talvez ela tenha alterações, ela não consiga se expressar de fato, não consiga falar mesmo, né? Então, a depender da quantidade de suporte que você precisa para viver, é que você vai estar enquadrado nessas três categorias, né? Mas isso não quer dizer, né, que não haja inúmeros desafios, né, para todas as pessoas, independente do nível de suporte, o que vai ser necessário, obviamente, né, demandas especiais, tratamentos especiais, adaptações especiais
para que essa pessoa consiga viver, né? E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, né, é que não existe um autista igual ao outro. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, um guarda-chuva onde você tem várias possibilidades de alterações dentro do seu cérebro, né? E aí, eu, por exemplo, dentro dessas inúmeras, centenas de coisas que poderiam me afetar, eu estou, né, dando um chute aqui, né? Eu tenho, sei lá, 20 coisas, certo? Que são diferentes dentro do funcionamento do meu cérebro. E aí, o que acontece? Uma outra pessoa que também tem autismo, talvez também tenha 20 coisas, mas são 20 coisas dentro dessas centenas que são diferentes da minha, né? Então, ter cuidado, né, quando você fala assim, mas fulano não me parece autista, porque ele não tem X problema, né? Exatamente por isso, porque isso é uma série de alterações que podem haver dentro do cérebro da pessoa e obviamente que, né, isso é completamente aleatório e não vai ser igual de uma pessoa para outra, né? Então, entender, né, ou seja, ter cuidado com esse estereótipo, essa situação de você querer colocar alguém, né, dentro de uma situação de ser ou não ser, porque você identificou ou não identificou determinada situação, determinada característica, certo? Tá, Renato, entendi, né, o que é o transtorno do espectro autista, entendi os níveis de suporte, mas onde é que você se encaixa aí, né? Você está me dizendo isso, então onde é que você se encaixa? Eu deixei anotado aqui, né, uma cópia do laudo, né? O laudo, assim, ele tem mais de 20 folhas, né? Ou seja, detalhado ali, feito com a neuropsicóloga, né? Ou seja, foi um processo longo, né? Depois eu falo um pouquinho mais do processo, mas eu vou pegar aqui só para a gente entender a parte final do laudo, né? Para a gente poder tentar montar um pouquinho essa ideia que eu estou tentando passar aqui, né? Então aqui na parte final do laudo vai estar escrito assim, ó, com base em anamnese, história atual, testagem psicológica, critérios diagnósticos do DSM-5, considera-se adulto com transtorno do espectro autismo, com linguagem e cognição preservadas. Então lembra do que eu falei? Quando você não tem alterações na cognição, né, e na fala, né, você provavelmente vai se enquadrar no nível 1 de suporte. Ou seja, eu sou autônomo, né? Completamente autônomo, eu consigo viver, né? Só que eu vou ter outras demandas específicas, né? Que eu vou adentrar da agora para frente nesse vídeo, mas só para entender então que entre esses níveis de suporte, né? Ou seja, eu estaria no chamado nível 1 de suporte. Então, o que isso significa de fato, né? Que dentro do espectro, né? Eu não tive esses prejuízos, né? Como eu disse para vocês. E isso, inclusive, dificulta muito mais o diagnóstico, né? Porque quando você tem uma criança, por exemplo, com 1, 2, né? Que seria ali no momento da criança desenvolver a fala, se por algum motivo ela não desenvolve, você já liga um sinal de alerta, né? Então, opa, pode ser uma situação de autismo. Se ali já nos primeiros anos também, né, ela apresenta, né, ou seja, problemas nessa parte de cognição, fica mais fácil você procurar o diagnóstico. Mas quando você não tem esses problemas evidenciados, você acaba mascarando muito, né, ou seja, por timidez, introspecção, né, e outras coisas ali que vão sendo jogadas para frente, né? E aí, quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, ele tem que necessariamente já vir desde o início, ou seja, você nasce com isso, você não é possível você adquirir isso, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, como eu disse para vocês. Então, se eu pego a minha infância, por exemplo, vai ter várias características que na época foram, né, como eu disse, mascaradas, né? Ou seja, mas que depois, ao fazer todo o processo, né, ou seja, de diagnóstico, ficou muito evidenciado, né? Então, se eu pego ali, por exemplo, deixa eu pensar aqui, a introspecção, isso foi sempre muito presente na minha vida, né? Então eu recebia bronca, assim, fala mais, cumprimenta as pessoas, dá a benção, fala bom dia, fala não sei o quê, né? Ou seja, eu lembro de um determinado momento, assim, meu pai encontrar uma palavra, né? Porque talvez já estava tão, assim, desgastante, né? E ele encontrou uma palavra para descrever, sistemático. Não, esse menino é muito sistemático. Não, pode, que as pessoas, né, obviamente olhavam ali, né, tal.
E aí, não, é sistemático mais, né? Aquela coisa toda para tentar, né? Ou seja, explicar um pouco daquela introspecção muito forte, sabe? Né? Sempre queria brincar sozinho, né? Eu mesmo construía meus brinquedos ali, meus bonecos, né? Desenhava, recortava, fazia ali um monte de bonecos e ficava ali o dia inteiro, horas e horas brincando sozinho, criando histórias. Não queria brincar com outras crianças, não queria, sei lá, interagir muito ali, né? Ou seja, eu gostava daquele mundo, né? Daquele mundo interno que eu criava ali. Era muito reativo, muito reativo em situações, tipo médico, né? Vacina. Ah, Renato, mas isso aí é com toda criança. Não, era um negócio assim, que extrapolava mesmo, sabe? Né? Por mais que eu entendesse, vacina, sabe, de gotinha, assim, eu entendi. Não, gotinha, não dói, não vai furar, não vai acontecer nada. Na hora, né, você desesperava, descontrolava, né? Ou seja, então era uma reação muito exacerbada, né? Mas como eu disse para vocês, é algo que vai se mascarando ali dentro da infância, né? Sei lá, coisa simples, né? Cortar a unha, lavar a cabeça, chorava, assim, de forma muito excessiva, né? Uma das coisas que talvez na infância ali que mais afetou foi a questão, e é comum em pessoas com transtorno de espectro autista, né? Não todos, mas como eu expliquei para vocês, né? Mas em alguns, é a seletividade alimentar. Né? Então, não comia nada, quase nada, assim. Sei lá, a base da minha alimentação praticamente era leite, né? Por quê? Porque eu não conseguia. Simplesmente a comida não descia, né? Ou seja, eu não conseguia comer direito, né? Almoçar, jantar, essas coisas assim. E isso afetava a saúde inteira, intestino, né, e várias outras coisas ali. Tinha situações, por exemplo, de sonambulismo, né, que também é comum, né, em pessoas do transtorno de espectro autista, assim, de levantar à noite, tentar abrir porta, tentar sair de casa, né, dormindo. Tinha a questão, né, da chamada enurese noturna, né, o famoso xixi na cama, sei lá até quantos anos, sei lá, 6, 7 anos. Não tinha controle, né? E aí ficava aquele negócio, né? Por quê? Né? Mas por que isso acontece, tal? E não tinha explicação, não sabia, né, de onde vinha essa situação. E era assim, horrível, né? Para dentro de casa, tirar colchão, para viajar, e para acampar, etc. Muito desconforto com roupas, né? Gravata não usava, roupa apertada, etiqueta, assim, tudo incomodava muito, do toque, muitas coisas assim estavam presentes na infância. Mas é que eu falei para vocês, as informações elas circulavam muito pouco, né? 30 e tantos anos atrás, praticamente impossível, né? A não ser que houvesse uma alteração, como eu disse para vocês, de fala ali e tal, de ser diagnosticado. E assim, e foi passando, né? Foi passando. A maioria das situações, em algum momento, fui aprendendo como conviver, né? Ou seja, fui resolvendo os problemas, né? Ou seja, fui superando seletividade alimentar, a enurese noturna, o sonambulismo, foi tudo meio que passando e acabando, né? Só que outras características, elas vão ficando, né? Ou seja, vão ficando na vida adulta. A introspecção, por exemplo. Aí você olha, mas você é professor, cara. Como é que você tem introspecção? Sim, eu escolhi a profissão, eu entendia, né, qual seria a dificuldade que eu teria para falar em público, por exemplo, no início, muito difícil, muito desconfortável, né? Mas, assim, para quem convive comigo fora de sala de aula, sabe que eu sou muito introspectivo ainda, né? Isso leva a muitas dificuldades, assim, conversas triviais, não consigo ter, sabe? A pessoa, às vezes, em ambiente de trabalho e tal, vai falar de alguma coisa tão assim, superficial, tão trivial, que na minha cabeça, assim, eu simplesmente não consigo manter aquela conversa, né? E aí eu acabo me isolando muito por causa disso, porque a minha mente, ela tá sempre ali em diálogos internos, né? E a não ser que seja uma conversa que realmente me desperte muito, que seja muito profundo, eu simplesmente prefiro ficar isolado mesmo, sabe? Na faculdade eu fui interagir com alguma pessoa na faculdade, eu acho que depois de umas 3 semanas, sabe? E ainda assim, nem foi iniciativa minha, foi porque calhou, assim, de um aluno que entrou depois do início do ano letivo, né, sei lá, segunda chamada, terceira chamada, sei lá, e aí os grupos meio que já estavam formados e eu sempre isolado, né, ali recreio, intervalo, né, sempre isolado ali, aí ele acabou que sentou perto de mim, começou a conversar comigo, foi interagindo e tal, virou um grande amigo aí, e depois foi me levando para os outros grupos, né, onde eu fiz as minhas primeiras e poucas amizades da faculdade também, né, mas ambientes novos sempre com mais dificuldade ainda, extrema dificuldade também com interação social,
sabe? É muito desconfortável, por exemplo, né? Porque quando eu chego para falar com alguém, o modus operandi, assim, o funcionamento do meu cérebro eu preciso falar com aquela pessoa, eu chego e falo com a pessoa, né? E aí eu já perdi as contas, assim, falando de milhares de vezes, talvez, né? Da pessoa chegar, bom dia, né? Boa tarde, né? Primeiro, né? Gente, se fosse automático para mim, né? Falar bom dia, né? Boa tarde, eu já teria aprendido, sabe? De tantas pessoas falarem, repetir e tal. Mas não é automático, é um negócio do funcionamento mesmo, sabe? Então, assim, não é algo que eu controlo, sabe? Quando eu penso, a pessoa tá esperando um bom dia, eu chego, falo bom dia, né? Para depois falar. Mas se eu chego meio que no automático, querendo falar, querendo já resolver alguma coisa, não é automático porque não sei, porque simplesmente não é, né? Do jeito que para você é, para mim não é, né? Então, assim, expressão facial talvez hoje seja um dos problemas maiores, assim, né? Também já perdi as contas de pessoas chegarem em mim, né, depois de, sei lá, uma reunião, uma festa, eventos, né, que acontece muito na escola, né, falar, nossa, mas, assim, dava pra ver que você tava odiando estar ali, nossa, mas na sua cara, dá pra ver que você não quer estar aqui, né, gente, é o contrário, sabe? Muitas vezes eu tô no lugar, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, mas a minha expressão facial eu não tenho controle, sabe? E aí ela não passa o que você enxerga, né? E aí às vezes, né, você vem esse comentário, né, tipo, você não queria estar aqui, você não gosta de estar aqui, você não gosta. Pô, não sei, cara. Assim, eu não tenho controle. Simples assim, né? E fica chato, fica esquisito, né? Não consigo explicar, né? Sei lá, é uma das características, né? Acho que a rigidez de pensamento, né? Que é outra dificuldade de entender, né? O pensamento do outro, né? Me colocar ali no lugar. Rigidez de rotina. Esse talvez seja um dos problemas maiores também, né? Se qualquer situação que muda a minha rotina, que muda o local de alguma coisa, né? Que muda o horário de alguma coisa, que muda, sei lá, eu tenho a minha rotina planilhada, Excel, sabe? Excel, né? Assim, o que eu faço, né? Em que horário, como, né? O que vai rolar, né? E aí às vezes você, né? Tipo, pede, vou pedir um favor ali pro Renato, né? E tal. E aí muda um negócio no meu horário. Para você é simples, talvez. Para mim é desconfortável no nível extremo, sabe? Nesse nível extremo, assim, mudar a rotina, mudar a coisa, mudar o horário, mudar as coisas, assim, me deixa ansioso, me deixa frustrado, né? E aí é difícil, porque, né, amigos, às vezes, família, né? Por que você não vem aqui? Por que você não faz isso? Porque, né, e dentro dessa rotina louca ali, principalmente, né, nessa mais atual, que muita demanda, muita coisa para fazer, fica difícil, fica difícil eu tentar alterar a minha rotina ali, né, para tentar me encaixar, né, no que as pessoas esperam ali. Enfim, tem outras características, hipersensibilidade a calor, né, algumas alterações, barulho, enfim, outras coisas que não vêm ao caso. Mas aí, como é que eu cheguei nesse diagnóstico então, né, porque vamos pensar aqui o seguinte, eu vivi tudo isso que eu falei para vocês, de infância, de vida adulta, todas essas características, né? Muito na reação, né? Sou assim, né? Muitas vezes acreditando, né? Quando as pessoas falam, você não gosta daqui, você não quer estar aqui, eu até meio que sei lá, assumindo esse personagem, né? Realmente não queria não, né? E tal, não sei o quê. Mas assim, eu percebia que tinha algo diferente, né? E eu vivia assim, acho que hoje eu tô com 38 anos, né? Eu vivia assim até os 36 praticamente, sem ter diagnóstico, né? Vivendo as situações bem complicadas. E ali por volta dos 36, né? Meu filho já até tinha nascido, né? Minha esposa um dia ela foi a primeira pessoa a trazer essa possibilidade, né? Ela falou: será que, né? Com todo o tato, né? Com todo o cuidado, será que você não tem algum traço de autismo, né? E a primeira reação minha, obviamente, foi rejeitar, né? Mesmo naquela visão superficial, né? Como eu disse para vocês, né? Mas eu sou sempre muito curioso, né?
falei, tá, né? Não, acho que não, né? Mas deixa eu entender o que é isso. E aí eu assisti um vídeo, 2, 3, aí entra o hiperfoco também. Assisti, sei lá, uns 10 vídeos, li alguns livros, né? E cada vez mais as coisinhas encaixando, sabe? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali. E aí teve uma situação, né, que eu acho que exemplifica bem essas características que eu citei para vocês, né, e foi o que me fez decidir ir atrás do diagnóstico. Era um dia de formatura, né, dos alunos do terceiro ano, 2023, né, e aí eu tinha que dar aula nesse dia até às 18 e a formatura começava às 19. Então, tudo tranquilo, né, dei aula até às 18, subi, entrei no carro, 18h05, né, botei no GPS, era do outro lado da cidade, eu estava no lado de Aparecida, o negócio era lá do outro lado de Goiânia. E o GPS marcou 18h56, assim, para chegar, sabe? Então começava às 19 e eu chegasse lá uns 4 minutos antes. A ansiedade que tomou, assim, foi tão gigante, né? O nervosismo, eu saí dirigindo de um jeito louco. E não foi a primeira vez, todas as vezes que eu me via possivelmente atrasado para chegar em algum local, eu já percebi esse descontrole, né? E aí eu fui dirigindo loucamente, né? Ou seja, né, naquela loucura ali do trânsito, e o trânsito, obviamente, horário de pico, né? Então o GPS só ia aumentando, né? 19, 19,3, 19,5, né? E aí eu comecei a racionalizar na hora. Eu dirigindo, né? Ia dirigir praticamente 1 hora, né? Eu comecei a racionalizar. Tá, primeiro, eu já fui em outras formaturas, várias. Nunca começou às 19. Sempre 19h20, 19h25, né? Então, ainda que, né, eu chegasse atrasado para as 19, né, eu chegaria no horário. Segunda coisa que eu pensei, eu lembro que sempre tinha professores que chegavam depois. Tipo, 7h20, 7h30, já tinha começado e chegava depois. Que nem importava muito, porque, né, ali era a primeira abertura, né, e tal, e depois que você ia ter contato com os alunos, né, e tal, então não teria problema. Então eu racionalizei tudo na minha cabeça. Não tem problema, demora para começar, se eu chegar atrasado ainda assim não tem problema, racionalizei tudo, dei aquela respirada e não acalmei. Simplesmente não acalmei e continuei dirigindo loucamente e enfim, né. Ali eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Né? Porque quantas vezes aquilo já tinha acontecido na minha vida e quantas vezes ainda ia acontecer. Né? Então não dava para ser normal aquilo. Né? Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar profissionais em diagnóstico, né? Que no caso seria um neuropsicólogo, né? Que um psicólogo não consegue fazer, né? Ou seja, então você precisa dessa especialidade, né? E aí eu fiz todo o processo, se eu não me engano, quase 8, acho que são 8 sessões, assim, é um negócio muito longo, porque não existe exame, sabe? Você não pode tirar um sangue, né, e falar assim, vou fazer o exame para ver se você tem autismo, né? Ou seja, ele é baseado em muitos testes, então, sei lá quantas dezenas de testes que eu fiz, né? Ou seja, para cada um você tem uma determinada pontuação, e aí você vai encaixando as peças aqui, encaixando peça ali, né, e tal. Eu sei que, como eu disse para vocês, o laudo, né? Ou seja, ele tem umas 20 páginas ali de todos os testes, tudo, né, exemplificado, tudo marcadinho ali, quais são as alterações, quais são as situações, né? Ok. E aí vem a situação, por que eu resolvi gravar esse vídeo então? Por que eu resolvi tornar isso público, né? Então, desde que eu recebi esse diagnóstico, né, cerca de 2 anos atrás, eu já tenho refletido sobre isso. Assim, para mim foi uma alteração muito radical na minha vida, né? Eu comecei a me entender muito melhor, eu comecei a racionalizar muita coisa que antes eu simplesmente reagia, ou seja, eu não sabia o motivo. Não que tenha ficado muito mais fácil, mas pelo menos agora eu entendo, né, os motivos das coisas, né, o porquê que elas acontecem. Só que o problema é que quem está ao meu redor não entende. Mas que eu, né, comece a racionalizar e entender, quem está ao meu redor ainda continua com a mesma visão que tinha antes. Então, muitas vezes pessoas julgam, né, simplesmente, né, com a própria convicção e, assim, não é nenhuma culpa que eu vou jogar em cima da pessoa. Você está vendo algo, você chega a conclusões e você pensa, é automático, né? Reuniões de família, por exemplo.
tipo, eu já participava muito pouco, né? E cada vez eu tenho participado menos, né? E mais cobranças pelo afastamento, e a pessoa não entende o motivo disso. Né? E, de novo, não é culpa das pessoas não entenderem, né? A culpa é minha de não explicar, de não abrir isso, né? Mesmo coisa com amigos, né? Ou seja, que eu vou afastando muitas vezes. Por quê? Porque, como eu disse, a minha rotina ela fica tão sobrecarregada que quando sobra um tempo, o que eu quero é ficar sozinho um pouco, sabe? Assim, tentar recarregar. É o jeito que eu me recarrego, é sozinho. Eu sei que outras pessoas, para se recarregar, vamos dizer assim, precisam de mais gente ao redor, né? E eu preciso do contrário, né? E aí eu acabo me afastando muito de amigos, exposição social. No ambiente de trabalho também é muito difícil, né? Ou seja, por quê? Porque eu tenho esse limite muito baixo de interação social. Então você imagina que eu sou professor e aí eu entro em 6 salas diferentes, cada sala com 30 alunos. Aquilo, por mais que eu goste daquilo, porque eu ame, né, estar ali em sala de aula, aquilo me esgota, né? E aí quando eu chego no recreio, por exemplo, quando eu estou em algum momento que eu não estou em sala de aula, o que eu quero é ficar um pouco recluso e um pouco, né, tentando me recarregar ali, né? E aí isso vai passando a sensação de que de uma pessoa rude, de uma pessoa mal educada, né, de alguém que não gosta de conversar, de que não gosta de socializar, né? E como eu disse para vocês, os julgamentos eles vão acontecendo, né? Ou seja, e chega aos meus ouvidos, né? Dos alunos falar, o professor tal, né, falou que você é mal educado, que você não gosta de se misturar, que você é melhor que os outros, né, que você não se importa com os alunos, né? Ou seja, então essas coisas vão acumulando e vão chegando e vão pesando, sabe? Isso vai te destruindo. Porque você sabe que você não é assim, mas você entende que é a visão que as pessoas têm de você e você não consegue mudar, sabe? E como eu disse para vocês, antes de ter o diagnóstico, às vezes eu chegava até a acreditar, falando, eles falam porque é isso mesmo, né? Ou seja, eu acho que eu sou melhor que todo mundo mesmo e pronto, né? Ou seja, mas por quê? Porque eu não tinha uma explicação, não tinha uma resposta para dar, sabe? E isso, como eu disse para vocês, isso vai destruindo, sabe? Outra coisa que me fez, né? Ou seja, tomar essa decisão é que eu tenho muitos alunos, né? Ou seja, que com esse esclarecimento que eu espero estar dando nesse vídeo e outras pessoas têm dado, né, em outros vídeos aí também e palestras, etc, tá cada vez aparecendo mais os diagnósticos, né? Ou seja, não é que não existia e agora começou a existir, né? Ou seja, mas as coisas estão sendo mais abertas. E aí tem muito aluno meu que é neurodivergente e se sente rejeitado, estranho, né? E acha que tem que viver daquela forma ali, recluso e sei lá, talvez eu possa ser um exemplo. Talvez eu possa trazer um pouco de luz, um pouco de clareza, né? Ao trazer essas informações, ao estar mais aberto a discutir, ao estar me expondo aqui. Eu sei dos problemas que eu posso enfrentar quando eu escolhi gravar esse vídeo e postar ele publicamente, né? Mas eu acho que eu não posso continuar me escondendo, né? Eu tenho que aparecer e dizer o que é, explicar o que é e tentar ajudar pessoas que estejam na mesma situação, né? Então, assim, e por que fazer por via de vídeo? Né? Porque eu já conversei com algumas pessoas, né, em particular, eu expliquei, e é muito desgastante, sabe? Assim, essa conversa aqui com muitas pessoas, isso abre... Quanto mais pessoas eu falar, né, de forma não pública, vamos dizer assim, maior a chance de começar também um telefone sem fio, sabe? Porque uma pessoa acaba passando ali para outra e vai passar informação incompleta, né? E isso vai gerando... um disse, não disse, e que no final pode gerar uma bola de neve incontrolável. Então eu preferi tentar condensar tudo num vídeo só, né? Tentar explicar isso aqui tudo. Eu sei que o vídeo já está longo, né? Mas eu tentei trazer isso da forma mais clara possível. Eu sei que eu não vou conseguir esclarecer tudo, né, num vídeo, obviamente, e eu me deixo aberto para responder para qualquer pessoa, pode mandar no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser, né? Se você tiver uma pergunta, se você tiver qualquer coisa que você queira falar, né? Se preferir falar em particular, né, respeitando obviamente as demandas, né, de tempo e de dificuldade que eu tenho, né? Mas a gente pode conversar também, sim, eu estou aberto para tentar esclarecer e para tentar, né, ajudar. É um vídeo que eu fiz para me ajudar, obviamente, mas também para ajudar outras pessoas que talvez se identifiquem com alguma coisa. Né? Porque talvez você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, da infância, da vida adulta, né? E não quer dizer necessariamente que você tenha, né, alguma neurodivergência, mas talvez tenha. Né? E assim, eu acho que o primeiro passo é você, se caso você se identificou e quiser conversar e quiser,
né, tirar alguma dúvida comigo especificamente, né, estou aberto para tentar ajudar. Né? Eu não faço diagnóstico, obviamente, né, ou seja, mas tem uma série de profissionais que podem te ajudar nisso, né, que eu poderia até indicar se fosse o caso que fez comigo, né, sei lá. Mas a única coisa que eu quero deixar, né, assim, para vocês é essa abertura, né, esperar que de alguma forma, né, eu possa ter tornado algumas coisas mais claras, né, e obviamente deixando aberto para esclarecer se houver mais, né. E assim, hoje, com o diagnóstico, com o tratamento adequado, né, com rotina mais equilibrada, eu tenho vivido muito melhor, né? E talvez o passo final, um dos passos finais, que eu preciso para de fato colocar as coisas em ordem seria essa abertura, né? E é isso. Tô pronto para as consequências que tiverem em relação a isso. Ok?